Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um pensador muito interessante chamado Stuart Mill. Nós já tivemos a oportunidade de ver a riqueza da tradição liberal. Nós sabemos que há iluminismo no modelo alemão, há o iluminismo no modelo britânico, há o iluminismo no modelo francês e que o liberalismo que aparece em meio a essas tradições, ele tem certa peculiaridade, né? Então, o Stuart Mill, ele está inserido dentro da perspectiva do empirismo britânico, né? Então, ele tem, do ponto de vista filosófico, esse arcabouço do empirismo, né? Mas há uma certa peculiaridade no seu pensamento, que é a questão do utilitarismo, né? Então, nós vamos nos aprofundar em relação ao que seja esse utilitarismo, apenas para compreender essa nuance ética do seu pensamento e a forma como isso se apresenta dentro do seu pensamento liberal. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a biografia do Stuart Mill, porque é bem interessante, já que ele é filho de um outro filósofo chamado James Mill, que era um grande filósofo utilitarista. De modo que o seu pai é muito afeito a essa ideia de que a mente humana é uma tábula rasa, tal como pressupunha Locke. Ele quis fazer do seu filho um gênio que fosse capaz de sustentar a perspectiva utilitarista. De certa forma, ele conseguiu, porque o Stuart Mill efetivamente foi um gênio. E o pai dele começou a ensinar grego a ele na mais tenra idade. Ele aprendeu o alfabeto grego entre o 3º e o 4º ano de vida. A sua irmã ensinou latim, o pai dele ensinou aritmética. Então, ele teve toda uma formação voltada para essa perspectiva de um pensamento intelectualista, muito rigoroso, muito lógico. Ele também era parente de um outro grande pensador de perspectiva utilitarista, que era o Jeremy Bentham. Então, por volta dos 15 anos, o Stuart Mill leu um tratado que expunha toda essa portentosa obra do Jeremy Bentham, que é um dos principais expoentes do utilitarismo. Ora, como essa educação do Stuart Mill foi muito rígida, foi muito rigorosa do ponto de vista da busca intelectual numa perspectiva muito logicista e racional, ocorre que ele deixou de lado alguns aspectos que fazem parte também do indivíduo, do ser humano, e ele sucumbiu à depressão aos 20 anos. É interessante colocar isso para você perceber que o excesso de rigor, né, na educação, tal qual o pai dele cultivou, teve esse efeito colateral. E a partir de então, com os seus 20 anos, ele se abriu para novos horizontes, inclusive para o romantismo britânico, para perspectivas que colocavam em xeque alguns pressupostos do economicismo, né, propriamente dito. Então, veja que coisa interessante que vai marcar o ecletismo do Stuart Mill. Ao mesmo tempo em que ele estudou um economista como Davi Ricardo, né, que é um economista clássico, ele também leu um socialista utópico, que é o Saint-Simon. Então, ele sempre teve uma preocupação também com o social. Então, a gente pode se valer aqui da definição do José Guilherme Melchior, que estabelece o Stuart Mill como sendo uma espécie de ponte intelectual entre um liberalismo clássico e um socialismo liberal. Porque o pensamento dele, às vezes, se aproxima de uma perspectiva de preocupação social, né? De preocupação com a questão distributiva,
mas ele nunca aceitou o dirigismo econômico. Então, a questão do paternalismo, do Estado também dirigindo a economia, isso ele rejeita. De modo que a doutrina do liberalismo, o laissez-faire, laissez-passer, né, deixa ser, deixa estar, deixa o mercado agir, sempre se manteve como algo bastante importante na obra dele, mas ele também sempre pontuou a questão da educação, a questão do social, a questão dos valores humanos, né? Então ele tem uma preocupação muito grande com a formação. Então, algo que até nos lembra um pouco aquele liberalismo de viés alemão, que não é o caso, né, que ele era um inglês. Mas por que eu digo isso? Porque o liberalismo alemão, né, o iluminismo alemão, ele tinha como um ponto importante a questão da formação. A formação do ser humano, a educação do ser humano, a educação para a autonomia, a educação para a independência. Então, a liberdade como uma expressão de uma força de caráter. Então, isso aparece efetivamente na obra do Stuart Mill, nas preocupações do Stuart Mill. Então, a gente traz esse autor aqui para vocês conhecerem, porque faz parte do nosso interesse, até em relação ao que acontece no Brasil, ao debate público, mostrar que há perspectivas distintas de liberalismo que não se esgota no economicismo, que não se esgota na questão do dinheiro, né? do pendor argentário, digamos assim, ou do mamonismo, né? O amor pelo poder. Não é isso. Porque há uma preocupação de fundo muito grande com aquilo que a gente chama de liberalismo político também, né? Embora a liberdade ela precise ser ampla e total, mas é importante mostrar, sempre que possível, que o liberalismo ele não pode ser resumido a uma questão meramente econômica. Então, por isso que eu trago esse autor para vocês, que é um autor rico, é um autor peculiar, é um autor eclético, né, como vocês podem ver, que engrandece bastante qualquer debate. Então, a preocupação dele com a educação, o otimismo dele em relação ao progresso, em relação à perfectibilidade do ser humano, é algo bastante enobrecedor, é algo bastante necessário para os nossos dias, em que aqueles que dizem defender o liberalismo acham que o Estado não tem nenhuma função, que o Estado não deve se envolver de nenhuma forma. O Stuart Mill, por exemplo, ele não se contrapõe à ideia de um Estado que fomente a educação e uma boa educação, né? Então, sempre que for possível, a gente traz pensadores diferentes para ir quebrando determinados mitos a respeito do que seja o liberalismo, para que nós sejamos capazes de enriquecer o debate no nosso país com esse leque maior de tradição. E aí você escolhe se você se adapta mais a uma perspectiva da escola austríaca, a uma perspectiva de um libertarianismo com preocupação social, ou de um libertarianismo mais radical, porque essa tradição ela é muito ampla. Inclusive, uma outra informação que algumas pessoas já devem conhecer, mas que é interessante trazer, é que o Stuart Mill, ele tendo sido também um parlamentar, ele fez uma petição pelo sufrágio feminino. Então, ele é um feminista avant la lettre, ele foi um ardoroso defensor do direito das mulheres. Inclusive, quando nós abrimos uma das obras principais dele, sobre a liberdade, há uma dedicatória belíssima à esposa dele, que faleceu 7 anos depois do casamento deles, que foi uma mulher de um grande pendor intelectual que o ajudou muito na constituição de sua obra, e ele tem toda uma deferência em relação a ela. Então, faz parte também da luta do Stuart Mill, a luta pela ampliação da democracia, né, no sentido da ampliação do sufrágio, como eu acabei de dizer para vocês, e ele escreveu inclusive um livro sobre a questão feminina, que se chama A Sujeição Feminina, onde ele defende ali
o direito das mulheres, para vocês verem como é interessante, né, esse autor que foi ao mesmo tempo um ativista político, um parlamentar, um jornalista, um reformador no sentido educacional, né, a sua preocupação com a educação, foi um libertário e foi um humanista também. Então basta ver aquilo que eu falei para vocês no começo, né, quando criança, ele leu ali os diálogos de Platão. E eu achei bem interessante que na autobiografia dele, ele diz lá, eu tinha uns 7 anos, aí ele diz os diálogos de Platão, mas eu não entendi o teteto. Eu não entendi o teteto até hoje. E ele estava ali se queixando de não ter entendido aos 7 anos. Ou seja, um gênio, né? Um gênio que bebeu muito ali dos gregos. E como vocês sabem que eu tenho um amor muito grande pelos gregos, e eu digo isso desde o primeiro módulo, onde nós tratamos da filosofia política clássica, é óbvio que uma pessoa como o Stuart Mill, que teve esse contato com o pensamento grego, ele tem um diferencial. A formação dele é uma formação humanística. Então, ele é aquilo que a gente pode dizer de um pensamento humanista liberal, né? Que é aquela preocupação com o ser humano no sentido da sua liberdade, da sua grandeza de espírito. Dito isso, convém salientar que, do ponto de vista da teoria do conhecimento, a gente não concorda muito com as pressuposições do seu pensamento, que nos parece um tanto reducionista pelo fato de que há uma tentativa de fazer alguma analogia do rigor das leis naturais para entender também as leis psíquicas. É um certo reducionismo que faz parte da tradição de pensamento a qual ele se vincula, que é o empirismo, que pressupõe um associacionismo. O que é o associacionismo? É aquela crença de que os fenômenos psíquicos, eles se dão ali por uma relação de causalidade que a gente é capaz de descortinar, ou seja, há um materialismo de base ali, né? Então, a perspectiva utilitária, a perspectiva do ponto de vista da teoria do conhecimento e do ponto de vista de uma antimetafísica, ela é uma perspectiva, no nosso entendimento, reducionista, mas, por outro lado, para além disso, o Stuart Mill ele tem essa crença na possibilidade de engrandecimento do espírito, no sentido de intelecto, no sentido de racionalidade, pela educação, pela formação. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele é um cara que não tinha uma crença na transcendência. Ele também não tinha crença na questão dos direitos naturais, por exemplo, como era caro ao John Locke. O John Locke defendia a ideia da liberdade como um direito natural e há toda uma tradição que defende esse ponto de vista. Como o Stuart Mill está vinculado a essa perspectiva de base utilitarista, então ele não aceita, né, a ideia de direitos naturais inalienáveis, né? Ele não seria, digamos assim, um justnaturalista, mas um justpositivista. De todo modo, vale salientar que, a despeito disso, ele coloca uma crença no ser humano, uma crença na capacidade do ser humano, uma crença na capacidade da civilização se melhorar. Então, há um ensaiozinho dele, muito bem escrito, muito bonito, como de resto a maioria dos ensaios dele, chamado A Perfectibilidade, onde ele vai criticar aquelas pessoas que acham que o ser humano não é capaz de melhorar, não é capaz de evoluir, né? Então ele vai dizer que é o contrário, que o ser humano ele é capaz, ele tem um pendor de engrandecimento, né? Então isso é uma visão de mundo otimista, uma visão de mundo progressista no bom sentido, porque acredita no progresso, mas que não é ingênua. Então aí a gente coloca uma outra peculiaridade do Stuart Mill, que é a sua argúcia, a sua capacidade de crer, de acreditar
por exemplo, no progresso, sem deixar de ver os obstáculos, sem deixar de ver as limitações. Isso aparece quando ele pensa também a questão da democracia. Ele vai defender a democracia como o melhor regime, a democracia liberal, não por ser aquele regime mais eficaz, mas por ser aquele regime que possibilita ao ser humano o exercício da sua liberdade, o exercício da sua expressividade, o exercício da sua inteligência. Ao mesmo tempo, ele vai ver que a democracia tem certos riscos, a democracia tem certos efeitos colaterais. Então, ao mesmo tempo em que ele foi um cara que lutou pela ampliação do voto, no sentido de lutar pelo direito das mulheres votar, ele também defendeu algo que algumas pessoas podem achar antidemocrático, que é a ideia de um voto plural. Por que ele pensou esse voto plural? Porque ele achava que as pessoas que detinham uma maior capacidade intelectual, uma maior formação, uma maior educação, deveriam ter um voto com mais peso para evitar, digamos assim, o efeito colateral do populismo. E isso é algo muito atual. É algo muito atual porque se nós fizermos uma leitura de como é a nossa democracia hoje, a gente vai ver que há muitas falhas. E uma das falhas é a capacidade de, através de um marketing, através de uma propaganda que precisa de muito dinheiro envolvido, os políticos demagogos conseguirem seduzir as pessoas que não têm um nível educacional compatível. Então, nós temos o voto universal, mas, ao mesmo tempo, nós temos um sistema de voto onde é muito difícil não haver uma captura ideológica, não haver uma cooptação de todo o sistema. Então, são problemas inerentes à democracia. Então, a questão da venda do voto, né? A questão de uma figura populista aparecer ali e se destacar. Então, havia no Stuart Mill uma certa aristocracia do espírito, digamos assim, né? Que faz com que ele valorizasse muito a questão da educação, levando-o, inclusive, a postular essa ideia do voto plural, que seria uma defesa contra o autoritarismo, uma defesa contra o oportunismo político, já que as pessoas que tivessem uma boa formação, e ele defendia efetivamente uma boa formação para todos, pudessem colaborar para um regime mais adequado, né, mais bem posto. Isso, em termos assim, digamos, mais claros, mais teóricos, significa uma tentativa de conciliar participação com competência. Conciliar o acesso democrático com um governo esclarecido. Então, você vê que nós temos uma limitação na nossa democracia. Nós acabamos, muitas vezes, elegendo aquelas pessoas que não são aptas àquele cargo. Então, é um discurso muito comum as pessoas se depararem com políticos que são, às vezes, grosseiramente incapazes, né? Mas eles receberam o voto popular. Então, já naquela época, o Stuart Mill pensava numa ampliação do sufrágio, mas uma ampliação gradual, uma ampliação que fosse levar em conta, não, por exemplo, um voto censitário, mas a questão da educação, de que o peso do voto de quem tinha uma educação, né, fosse de quem era bem mais posto culturalmente, tivesse uma maior relevância. Então,
de certa forma, é uma aristocracia do espírito, né? Um elitismo, digamos assim, mas não é um elitismo no sentido argentário, não é um elitismo no sentido de valorizar quem tem dinheiro, mas é um elitismo no sentido de valorizar aquelas pessoas que têm uma capacidade intelectual, uma capacidade cognitiva. Se nós nos lembrarmos das aulas passadas, das primeiras aulas, eu falava que lá na Grécia, Aristóteles, Platão, que foi muito lido, que Stuart Mill leu muito, né? Eles não valorizavam a democracia como nós valorizamos. Eles valorizavam a aristocracia, porque a aristocracia, no sentido deles, é o governo do melhor. Então, se eu busco o melhor regime, eu quero que os melhores governem. Se eu busco um regime justo, eu quero que o mais justo dos homens governe. Então, a ideia de mérito, né, a ideia de que deve governar o melhor é uma perspectiva de um governo aristocrático. Então, a gente pode dizer que, nesse sentido, o Stuart Mill ele fica ali entre a democracia e a aristocracia por conta dessa nuance, né? Dessa nuance do voto plural que ele defende, que eu particularmente acho bastante interessante, porque pode a coisa não se dar dessa maneira, mas talvez seja necessário uma grande revisão do nosso sistema político. Porque o que acontece hoje em dia é que a máquina do dinheiro, ela faz os políticos, né? Então tem a questão do fundo partidário, tem a questão do dinheiro que se joga em cima de determinados políticos que fazem ali uma maquiagem a partir de um marketing, de uma propaganda gigantesca, e aquela coisa vai se perpetuando, né? E você tem as pessoas mais pobres, as pessoas mais dependentes, as pessoas mais ignorantes que acabam se deixando seduzir, conquistar por qualquer coisa e por qualquer pessoa. Então, é preciso que nós pensemos sem receio em algumas possibilidades. A gente não precisa frear a nossa capacidade de analisar outras coisas porque acha que fere a democracia. Não, porque a nossa democracia, de certa forma, ela já está ferida. Então, a gente pode partir desse pressuposto, que nós já vivemos em uma espécie de oligarquia, né? Porque o nosso sistema está muito corrompido e que é necessário que a gente pense formas de burilar isso, né? Esse sistema, para que a gente possa apresentar futuramente algo mais digno, algo mais nobre, onde, de alguma forma, aqueles que estejam representando o povo sejam pessoas mais aptas, mais capazes, mais virtuosas, para usar uma palavra que nos tem sido muito cara durante todo esse percurso do nosso curso, né? A ideia de virtude, que também é uma ideia trazida pelo Stuart Mill, né? A ideia de virtude, de nobreza, de formação, tudo isso é muito importante. De forma alguma, o Stuart Mill é um pensador que se deixa capturar por um reducionismo no sentido economicista. Ele tem um trabalho sobre economia, ele leu os economistas clássicos, mas ele, diferentemente do Karl Marx, ele não reduz o ser humano a uma base economicista. Ele não reduz o movimento da história a um movimento de luta de classes. Pelo contrário, ele tem uma visão muito interessante do progresso da história e ele tem uma visão muito engrandecedora do ser humano, muito embora, no meu entendimento, ele tenha uma perspectiva um tanto quanto simplista no sentido do associacionismo. Mas isso aí é uma outra história, não é a questão da filosofia política, é mais uma questão da teoria do conhecimento e da minha vida particular como professora de filosofia em relação ao utilitarismo, né? Então, só para constar, né? Queria dizer para vocês aqui algumas das obras principais do Stuart Mill. Ele escreveu o Sistema de Lógica Dedutiva, como não poderia deixar de ser, né, a sua formação lógica rigorosa, né? Ele, inclusive, diz na sua autobiografia que o pai dele o transformou numa máquina lógica, né? Então, ele cumprindo esse papel, que lhe foi delegado pelo seu pai, acabou escrevendo o Sistema de Lógica Dedutiva, em 1843, Princípios da Economia Política, né? Como eu falei, que ele leu os economistas clássicos, Sobre a Liberdade, que esse livro aqui é o que interessa muito na perspectiva libertária, né? Na perspectiva do liberalismo,
Escreveu também um livro chamado Utilitarismo, o Governo Representativo, que é onde aparece isso que eu acabei de expor a respeito do voto plural, né, dessas questões das coisas boas e das coisas más da democracia. E, finalmente, A Sujeição das Mulheres, que é aquele livro onde ele defende, né, o direito das mulheres de uma maneira bastante precoce em relação à época, né? Então, ali o movimento feminista ele ainda estava no seu início, né, ou no seu apogeu liberal. Depois o movimento feminista acaba sendo cooptado muito pela perspectiva socialista, mas isso também seria um outro assunto. Então, só retomando, quais são os aspectos que nós podemos dizer que são marcadamente liberais, né, do pensamento do Stuart Mill. Uma defesa do laissez-faire, né, contrário, então, ao dirigismo econômico, uma certa preocupação, uma enfática preocupação em relação à individualidade, em relação ao individualismo ou à força da liberdade individual que formaria o caráter, e uma preocupação também com as minorias no sentido de uma preocupação com aquilo que, à semelhança do Tocqueville, a gente poderia chamar de tirania da maioria, que seria um outro ponto de curva, assim, um outro ponto problemático da democracia, a possibilidade da tirania da maioria. Ou seja, o Stuart Mill, ele defendia muito, prezava muito o pluralismo de ideias. Vocês lembram que ele era um cara eclético, né? Então, que ele leu coisas muito diferentes e ele tentava conciliar, ele tentava achar um ponto comum entre aquelas visões. Ora, para que eu ache um ponto comum entre várias visões divergentes e assim eu possa avançar no meu próprio pensamento, é de se esperar que essas ideias elas estejam postas no debate público. Então, o que fica claro é que o próprio progresso da sociedade, ele se dá na riqueza do pluralismo de opiniões. Então, a questão de você silenciar a opinião do outro, isso seria muito nefasto do ponto de vista do progresso social. De modo que a preocupação do Stuart Mill em relação à liberdade individual, ela ultrapassa o benefício que a liberdade traz para o próprio indivíduo. Ela seria algo muito benéfico para a sociedade. Na verdade, seria algo sem o qual a sociedade não conseguiria progredir. Nesse sentido, o Stuart Mill lembra, inclusive, o Kant, né? Porque o que é que o Kant dizia? O Kant dizia que é necessário fazer o uso público da razão. O que é o uso público da razão? É você expor no debate público a sua opinião. Porque quando você expõe no debate público a sua opinião, a sociedade avança no conhecimento. É isso que traz o progresso, né? Então, recapitulando, a gente viu que no Mill existe um receio do populismo e do autoritarismo, né? Como um efeito colateral da extensão da participação popular. Ele defende, então, um governo representativo com um sistema de voto plural, que eu expliquei que para ele não seria um voto censitário, mas um voto onde as pessoas mais cultas, mais educadas, teriam um voto com maior peso, né? Que seria, então, a sua tentativa de conciliar participação e competência, acesso democrático e governo esclarecido. Então, quais seriam as singularidades desse pensador? Ele mantém a crença no progresso sem aceitar a tecnocracia autocrática de Auguste Comte. Vocês sabem que o Auguste Comte é o pai do positivismo, né? E o positivismo é aquela doutrina que apregoa o progresso. Então, o Stuart Mill, ele aceita a noção de progresso, mas não necessariamente aceita tudo aquilo que vem do positivismo, né? Então, ele sempre tem muita argúcia na interpretação dessas doutrinas que o auxiliam na elaboração do seu pensamento. Ele se mantém
vinculado ao utilitarismo, porém ele rejeita o rigor excessivamente lógico do utilitarismo de Jeremy Bentham, que é aquele pensador que eu citei no início, né? Há então uma retificação, uma correção do utilitarismo por parte do Stuart Mill, principalmente no sentido da questão do entendimento do prazer. Vamos explicar um pouquinho do utilitarismo. O utilitarismo é aquela ideia de que o valor da minha ação, a minha ação ela é boa se ela vai favorecer a felicidade do maior número de pessoas. Então, a meta da ação que tem uma conotação boa é aquela que atinge o maior número possível de pessoas no sentido da felicidade. A perspectiva utilitarista, do ponto de vista ético, é uma perspectiva distante de uma ética deontológica, que é uma ética do dever. Uma ética deontológica é uma ética que se baseia em princípios. Por exemplo, a ética kantiana. A ética kantiana é uma ética do dever, ela é uma ética deontológica que vai dizer o ser humano ele tem uma dignidade própria. Eu jamais posso instrumentalizar uma pessoa. Eu não posso fazer da pessoa um meio para atingir um determinado fim. Ela tem uma dignidade em si mesma, ela tem um valor absoluto. A perspectiva utilitarista, ela é uma ética consequencialista. Ou seja, ela não está se baseando na intenção, mas na consequência. A ética deontológica, não. Por exemplo, uma ética cristã, não. A ética cristã, ela se baseia na intenção, o que vale é a intenção. Por exemplo, eu posso fazer a caridade, digamos assim, mas eu posso fazer a caridade ou com uma intenção boa, com o meu coração totalmente projetado naquilo, ou eu posso fazer aquela caridade, aquela doação pensando em conseguir um lugarzinho no céu, não vale. Entende? Assim, então, é uma ética que está pensando na intenção, porque Deus está vendo a tua intenção, né? Então, como é que o cristianismo coloca a questão? Não deixa a tua mão esquerda ver o que a tua mão direita faz. Por quê? Porque o que vale é a intenção, Deus é que sabe daquilo que você está fazendo. É você com Deus, é o seu coração, é uma coisa interna. Mas a questão de uma ética consequencialista não é a intenção. A intenção pode ser boa, a intenção pode ser má. Se a consequência for boa no sentido da utilidade para o maior número de pessoas, beleza. Entende? Que tem a ver com a perspectiva também materialista, também utilitarista, né? A utilidade da ação, o que importa é a utilidade. Uma perspectiva pragmática, uma perspectiva prática, né? Então, eu nem ia falar isso na aula, mas tem aquele famoso dilemazinho, né? Porque a aula não é de ética, é de filosofia política, mas é aquele dilema do trem. Então, que você tem um trem desgovernado, que se você puxar uma alavanca, você mata uma pessoa, mas salva 5. Se você não puxar a alavanca, aí o trem vai para cima das 5 pessoas e mata. Você puxa a alavanca ou não puxa a alavanca? É um dilema que, se você disser que puxa a alavanca e mata uma pessoa para salvar as outras 5, a sua postura é uma postura utilitária, porque você está pensando no maior número de pessoas, mas você não está pensando naquela pessoa específica que você matou puxando a alavanca, entende? Que é o contrário daquela perspectiva que aponta para um valor absoluto. Então, assim, são as perspectivas éticas que é muito complexo, né? Tem várias correntes éticas na contemporaneidade, o utilitarismo é só uma delas, não é a minha perspectiva, né? Eu não sou utilitária, acho um tanto quanto reducionista, mas é preciso salientar que o Stuart Mill, ele enriqueceu muito o debate do utilitarismo. Porque, primeiro, ele não entende a questão dos prazeres simplesmente como uma fruição imediata, simplesmente como algo sensório material, né? Sendo um leitor de Aristóteles, né? Sendo um leitor dos gregos, ele entendia que o ser humano, sendo racional, ele busca o bem cultivando aquilo que ele tem de melhor, de mais nobre. Então, há uma diferenciação de prazeres, né? Então, o prazer de você ouvir uma música clássica não é a mesma coisa de um prazer, digamos assim, de você comer um brigadeiro. Mas, numa perspectiva mais rasteira do utilitarismo, não há essa gradação. Prazer é prazer. Independente, não há nenhuma diferença.
Então, sendo o Stuart Mill um cara muito cultivado, né? Um cara muito culto, um cara muito refinado, então ele vai apontar essa nuance, ele vai apontar essa questão de que há fruições, há determinadas formas de prazer que são mais nobres, né? Que são mais nobres, então não é a mesma coisa. Então ele refina a noção de prazer e de felicidade para algo além da fruição imediata relacionada ao prazer material. Tornando, então, de uma certa forma, na sua revisão, o utilitarismo menos incompatível com o liberalismo. Vamos entender isso aqui. Se a gente pensa a perspectiva do Bentham, né, do Jeremy Bentham, o sacrifício da felicidade de alguns, logo também de sua liberdade, seria justificável caso isso servisse para maximizar a felicidade da maioria. Vocês percebem que numa leitura inicial do utilitarismo, ele é incompatível com o liberalismo? Por que ele é incompatível? Porque a minha liberdade, a minha felicidade, ela pode ser impedida se ela servir para atingir o maior número da felicidade de outras pessoas. A questão do dilema lá, do trem. Eu mato um para salvar 10, eu mato um para salvar 100. Ou então, eu aniquilo a liberdade de um para garantir a liberdade de outros. Você não tem a compreensão de que aquele ser é inviolável porque ele tem uma dignidade absoluta, logo não há direitos invioláveis individuais, entende? Porque para o liberalismo clássico, que é afeito ao direito natural, então a minha liberdade ela é um direito inviolável. Eu tenho uma dignidade própria, então a minha liberdade, a minha propriedade, ela é inviolável. Isso é a perspectiva do liberalismo clássico, que não é compatível com a visão do utilitarismo, que vai entender que eu posso instrumentalizar, inclusive, essa liberdade, se a instrumentalização dessa liberdade favorecer um maior número de pessoas, né? Então, digamos assim, se eu torturar determinado sujeito, eu vou evitar uma guerra que vai matar muito mais gente. Então, eu posso torturar aquela pessoa, eu posso ir contra a liberdade, a felicidade dela, eu posso instrumentalizar aquela pessoa na tortura para eu poder alcançar um benefício maior em relação ao maior número de pessoas. Você vê que a perspectiva utilitária, no sentido raso, ela é perigosa. Ela é perigosa. Perspectivas totalitárias, né? Basta você dar uma justificativa de que aquilo seria para o bem da maioria. Por exemplo, eu posso mandar para o paredão milhões de pessoas porque eu estou lutando pela justiça social. Então, aquelas vidas, elas não têm uma dignidade em si, elas podem ser instrumentalizadas por um fim maior, que seria a felicidade do maior número de pessoas. Então, para eu fazer uma distribuição justa de riquezas, eu posso saquear a propriedade de algumas pessoas. Eu posso tirar de alguns para dar para os outros, porque a propriedade daquelas pessoas não é inviolável. Porque a minha finalidade, a consequência da minha ação seria boa, né? Então, a perspectiva utilitária, ela é muito arriscada do ponto de vista ético, né? Então, o Stuart Mill, ele contribuiu muito para refiná-la, para aprofundá-la e para deixá-la mais compatível com a noção de liberdade. E no seu livro sobre a liberdade, o Stuart Mill defende efetivamente a liberdade, dizendo que ela é inviolável pelos outros e irrenunciável pelo seu detentor, porque ela é um componente basilar para uma vida boa, digna de ser vivida. Então vamos lá, vamos só tentar entender esse último raciocínio aqui. Não é que o Mill considere a liberdade como um direito natural, já que o pressuposto filosófico dele não aceita a questão dos direitos naturais inalienáveis, mas é que ele compreende que a liberdade é necessária para uma vida boa. A liberdade é necessária para uma vida digna. A liberdade é necessária para a felicidade. A liberdade é útil à sociedade, como eu falei naquele começo, né? É através da expressão da minha liberdade que a sociedade progride. Então, veja o que acontece. O utilitarismo, ele coloca como ponto basilar a felicidade e a utilidade.
o que é que o Stuart Mill vai fazer? Ele vai dizer que a liberdade é útil e é através da liberdade que a gente chega à felicidade. Então ele sustenta de um modo muito enfático a liberdade, mas não como como um fundamento, né, baseado no direito natural, mas como um princípio derivativo. Mas com muita força, embora seja um princípio derivativo, né? Então, há no Stuart Mill uma firme defesa da liberdade de pensamento, como nós já dissemos, não apenas sob a ótica da sua importância para o indivíduo, mas como um fator indispensável para o progresso. Só fazendo uma revisãozinha rápida para a gente fechar, a democracia liberal é considerado o melhor regime, não pela sua eficácia, mas porque protege o direito de um indivíduo expressar-se livremente. E ele tem um cuidado especial, que também me parece extremamente atual, com aquilo que a gente pode chamar de tirania da maioria. O que seria a tirania da maioria? Seria a tirania de uma opinião pública intolerante, que é aquela opinião pública que quer fazer valer a sua voz como a única, né? Então, é algo completamente incompatível com a defesa de uma sociedade pluralista, onde as vozes se encontram ali no debate público. Então, o que a gente pode concluir desse autor é que ele foi um autor eclético, que foi um político, foi um liberal, foi um democrata, foi também um pouquinho aristocrata, né? Foi um grande educador e foi um cara que contribuiu muito para enriquecer o pensamento liberal. Então é isso, a gente fica por aqui por essa aula e espero que vocês continuem para a gente fechar o nosso tópico sobre liberalismo.